Assédio, de acordo com o dicionário, é insistência impertinente em relação a alguém com declarações, propostas e pretensões. Uma definição um pouco ampla para um problema recorrente na sociedade que se manifesta de diversas formas. Fizemos este vídeo para entender os tipos de assédio, como podemos identificá-los e quais são as punições legais que são usadas para combatê-los. É importante pensar que todos os tipos de assédio partem de um ponto em comum: a exposição da vítima a uma situação degradante, de humilhação e recorrente. Esse ato de assediar, esse conceito, ele é muito antigo, ele não data dos tempos modernos. Se você for do ponto de vista histórico, assediar significa sitiar, cercar, colocar-se à frente, encurralar. Isso vem há muito tempo, quando você pensava, por exemplo, no cerco das cidades medievais. Então, você encurralava aquela cidade, você sitiava. Obviamente, isso foi sendo apropriado agora, e esse termo vem com essa conotação coloquial. O assédio é esse fenômeno de você deixar uma pessoa ou várias pessoas de forma humilhante, você nulifica essa pessoa. E sempre é um exercício, eu acho que isso é importante ressaltar, é sempre um exercício de poder, é uma relação assimétrica de poder. Os 4 tipos mais comuns são o assédio moral, o assédio sexual, a perseguição ou stalking, a intimidação, também chamada de bullying. Esses 4 tipos de violência são talvez as formas mais conhecidas de assédio no Brasil. Há tipos menos conhecidos de importunação, mas que também contam com a legislação para punir os agressores. Assédio moral é um comportamento baseado em discriminação com o objetivo ou efeito de perturbar a pessoa ou constranger. Ele afeta a dignidade da vítima e cria um ambiente intimidativo, hostil, que degrada, humilha ou desestabiliza. A vítima vai se perguntar e vai se culpar. O que eu fiz? Mas o que eu fiz para a pessoa? No assédio laboral é muito interessante. A pessoa, mas o que eu fiz para ele estar com implicância comigo? Mas por que? Será que eu usei uma roupa? Será que eu dei a entender? Será que foi a vítima se culpa? Então, até a vítima entender que ela está sendo vítima e não foi ela que causou aquilo, as defesas psicológicas dela já estão por terra. Então, a vítima vai se despersonalizando. Ela vai se descaracterizando, até porque ela é o alvo, então ela não quer mais ser o alvo. Então ela vai perdendo as características que lhe são fundamentais para ver se ela sai do alvo. Quando realizado em um ambiente de trabalho, o assédio moral tem por característica o uso de hierarquia com algum tipo de abuso de poder. Em março de 2019, a Câmara aprovou um projeto de lei que tipifica o assédio moral no trabalho como crime. Outro tipo de assédio muito conhecido é o sexual. Ele ocorre quando há um constrangimento com a finalidade de obter favorecimento ou vantagem sexual. Uma pesquisa do Instituto Patrícia Galvão mostrou que 97% das entrevistadas afirmaram ter sido vítimas de assédio em meios de transporte, e 71% conhecem alguma mulher que já sofreu assédio em espaço público. Os dados são de 2019. O assédio sexual também é crime e está tipificado no artigo 216 do Código Penal, com pena de 1 a 2 anos de reclusão. Em 2017, muitas mulheres denunciaram o produtor de Hollywood, Harvey Weinstein, por assédio sexual no movimento conhecido como Me Too. Atrizes como Asia Argento, Mira Sorvino e Rosanna Arquette contaram que Weinstein tentava forçar relações íntimas e ameaçava destruir a carreira delas. Essas denúncias levaram a outros casos dentro e fora de Hollywood. É uma cultura que está ali martelando pra gente que os corpos das mulheres são públicos. E se os corpos das mulheres são públicos, eles são acessáveis, né? E a ideia do assédio vem muito dessa ideia de que a mulher não pode controlar quem vai tocar naquele corpo. A mulher não pode controlar se ela pode ou não transitar pela cidade, né? Então, nossa, quem mandou andar sozinha? Quem mandou estar no bar sozinha? Como assim? Né? A gente pode ocupar os espaços, porque ninguém fala sobre isso para um homem. Nossa, mas você também foi viajar sozinha. E às vezes viajar sozinha, você tá com outra mulher, mas é sozinha. Porque não seria sozinha se fosse com um homem. Aí você estaria protegida e você não passaria por uma situação de assédio. O bullying, também conhecido como assédio escolar, tem sido alvo de muitos debates nos últimos anos.
Ele é caracterizado por uma intimidação recorrente com violência física ou psicológica feita por atos de discriminação ou humilhação. O bullying praticado por menores de 18 anos é descrito no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. A punição envolve medidas socioeducativas. O bullying é um desafio para pais e educadores, e com as redes sociais ganhou força e agravou os impactos sobre as vítimas. O bullying é o típico assédio moral. Então, é uma criança, é um adolescente que ele é vítima. Não é uma brincadeira, perceba? É uma brincadeira, estão brincando. Brincadeira, você tem relações simétricas, você tem duas pessoas, né, em igualdade de nível. Quando eu falo de assédio, eu tenho um exercício de poder. Então, eu tenho aquele que assedia, aquele que faz, que provoca o bullying, e a vítima. Isso, no caso, por exemplo, do bullying, que é um dos mais comuns, e hoje, felizmente, você percebe que o bullying não é isso é coisa de criança, todos nós passamos por isso. Não, isso é uma violência psíquica. Outros tipos de crime com nomes derivados do inglês são o stalking e o grooming. O stalking consiste no ato de perseguir alguém, invadindo sua intimidade e ameaçando a integridade física da vítima. E para a justiça, ele ocorre inclusive de forma online. O stalking foi reconhecido como crime pela lei brasileira em 2021. Prevendo reclusão de 6 meses a 2 anos e multa para esse tipo de conduta. O crime foi representado nas telas com o personagem Joey, da série You. Ele perseguia as garotas pelas quais estavam interessados, invadindo as redes sociais delas. Joey monitorava cada passo que elas davam até que as mulheres já estivessem emocionalmente envolvidas e ele controlasse a vida delas. Já o grooming se assemelha ao aliciamento de menores na internet com o objetivo de conseguir benefícios sexuais. Ele normalmente ocorre em redes sociais ou sites de jogos, e quem está por trás tenta conseguir fotos, vídeos e, em alguns casos, até mesmo encontros presenciais. O crime de grooming também está previsto no Código Penal e é conhecido como a Lei da Pornografia Infantil. As penas podem superar 10 anos de reclusão, além de pagamento de multas. Você já ouviu falar de assédio imobiliário? Pois é, ele ainda é pouco conhecido pela população, mas já foi retratado até nos cinemas. Em Aquários, o diretor Kleber Mendonça Filho, a dona de um apartamento é repetidas vezes importunada por uma construtora que quer comprar o apartamento dela e construir um prédio. Ela é coagida a sair da casa por conta da pressão dos construtores. Há outros casos bem específicos de assédio, como o midiático. Muitos estudiosos acreditam que a perseguição de fotógrafos ao carro em que estava a princesa Diana em 1997 teria contribuído para a morte dela. Diana foi vítima de assédio por tabloides britânicos durante anos, principalmente após sua separação do príncipe Charles. Mesmo que você nunca tenha ouvido falar desses tipos de assédio, certamente você notou um fator recorrente neles. As vítimas, em sua maioria, tendem a ser mulheres.